Agora, se o left join considera somente a tabela da esquerda, o right join, que é o que a gente vai fazer nessa aula, considera apenas a tabela da direita. Quando eu falo considera apenas, eu estou falando que ele vai considerar todos os registros da tabela da direita, mas se não existir uma relação com a tabela da esquerda, ele não se importa, ele vai trazer os resultados da tabela da esquerda nulos. Aqui a gente tem na esquerda users e na direita profiles, né? No caso, lendo a consulta aqui, a gente consegue ver que quem está na esquerda é users e quem está na direita é profiles. Então ele vai considerar, se eu fizer um right join, ele vai considerar apenas os registros da profiles como mandatórios e users podem ou não existir. Eu olhei aqui na nossa base de dados e eu percebi que a gente já tem alguns perfis nulos. Então a gente vai conseguir trazer mesmo esses perfis nulos, mesmo que não tenha uma relação com users, por utilizar right join, porque agora a gente vai considerar todos os perfis. Se houver uma relação com users, a gente traz essa relação também. Então vamos pegar aqui da aula anterior, do left join, é só a gente mudar aqui, ó, do left join para o right join, que é a mesma consulta que a gente vai realizar. Ó. Só que agora, right join. E aqui, se eu executar essa consulta desse jeito, você vai ver que eu não vou ver os perfis nulos aqui, porque eu tenho um filtro aqui no where falando que eu preciso que o first name do user seja alguma coisa, ou seja, eu não vou ter usuário que não tem perfil, porque eu estou considerando um filtro aqui para user. Então eu vou tirar esse filtro e vamos executar novamente. Vamos ver. Agora sim, ó, agora a gente vê que o usuário veio nulo e o first name também veio nulo, mas o perfil veio, ó. Tá vendo aqui, ó, os dados do perfil vieram. Outro usuário, que são aqueles dois perfis soltos aqui que a gente tem. E uma coisa interessante que a gente já falou na parte de SQL. Se eu pegar um usuário, por a gente estar fazendo cascade aqui no caso, ó, não lembro na onde que eu olho isso aqui nessa tabela, mas eu estou fazendo cascade na chave estrangeira. Não é aqui, na verdade, em Profiles. Vamos ver aqui na chave estrangeira. A gente faz cascade após deletar e cascade após atualizar. Isso quer dizer que se eu apagar um usuário, que é essa relação aqui com Profiles, isso vai propagar para a tabela de perfis. Se eu vier aqui, por exemplo, pegar esse Benjamin aqui, e se a gente observar no Profiles aqui nos dados, ó, o perfil 18, que é, aliás, esse aqui, né, que é o usuário 18, o perfil dele existe aqui. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e apagar esse usuário Benjamin, que é aqui, na verdade, ó, aqui, e salvar, você vai ver que a base de dados vai fazer automaticamente cascade e vai apagar esse perfil, não vai existir mais, ó. Esse aqui. Então, executando, ó, você viu que ele fez cascade. Então, isso é interessante. Se você tentar apagar algum usuário para testes e aí você não conseguir pegar o perfil que não tem um usuário aqui, é por conta disso que a gente fez aqui. A gente fez um cascade. Se você quiser mesmo testar, você pode atualizar a sua tabela aqui, no caso de profiles, né? Você pode atualizar ela aqui, remover essa chave estrangeira por enquanto, depois criar de novo sem cascade, e aí você pode testar. Mas eu acho que é só trabalho desnecessário. É só para você entender que se a gente apagar um usuário que tiver atrelado a um perfil, a gente vai apagar também o perfil. Então não dá para a gente fazer esse teste, beleza? Vou deixar essa aula assim e a gente se vê na próxima.